Oi, amigo internauta, de volta então, Carlos Torres, professor Ademar Ramos, eu, Fred Dijon. Hoje trazendo um tema um pouco contemporâneo, e a gente vai passar desse tema, que aparentemente é só uma coisa, mas a gente vai se envolver um pouco com simbologias e tudo mais. A gente vai falar sobre essa ameaça eletromagnética que vem do Sol, o que ela causa nesse planeta, qual é a reverberação para o nosso corpo físico, para o nosso corpo planetário. E a partir daí a gente vai começar a elucidar também algumas simbologias. Lembrando que hoje é dia 22 de janeiro de 2012. Anote aí, internauta, 22 de janeiro de 2012, esse papo acontece aqui nessa data. Então o que a gente vai falar agora a respeito dessas consequências vai ser a partir desse processo. E a NASA anunciou dia 19, sábado passado, dia 19, uma das maiores explosões solares que aconteceram nos últimos tempos. Então essa massa coronária está chegando conforme a NASA descreve, hoje na Terra, Hoje dia 22. Terça-feira, dia 22. Então o Ademar vai falar mais ou menos o que isso pode acontecer. O que significa isso, reverbera e tudo mais. O lado oculto disso, das explosões. Bom, o Sol ele é um ser vivo e a superfície que a gente chama ou a coroa solar ou a superfície solar, ela constantemente tem explosões, são explosões contínuas, né? E o Sol ele tem ciclos de 21 anos pela astrofísica, onde as explosões elas atingem um crescimento, um apogeu e depois um declínio, né? Então existem os ciclos solares. Esse ciclo solar típico do Sol não está mais típico, ele está um pouco conturbado. E isso está estranhando muito o aspecto científico atual. Porque de repente surgem explosões não esperadas dentro daquele padrão, né, de cíclico de tempo que ele tem. Mas o Sol realmente ele tem labaredas muito grandes, onde você pode colocar numa labareda no Sol, né, isso que é uma explosão, né, isso, uma labareda, você pode colocar, por exemplo, de 20 até 60 diâmetros da Terra. Imagina a altura da labareda. Isso são labaredas normais. Agora, quando você tem uma explosão significativa, essas labaredas elas se jogam em direção ao universo, né, num volume de energia geomagnética, né, de energia eletromagnética, ou de vibrações assim, energéticas muito violentas, em quantidades absurdas e numa quantidade muito grande. É como que se saísse uma chama expulsa do Sol de um volume absurdo em termos de tamanhos, em termos de potência, de velocidade. Milhões de quilômetros por hora. Chega até 10 milhões de quilômetros por hora, é absurdo. E quando sai isso, o que fica embaixo? Fica a mancha. É isso que é a mancha solar. Né? Então sempre que tem uma mancha solar é porque teve uma explosão solar, né? Isso é típico, né? Então aí surgem as grandes manchas solares, não é isso? E existe uma profecia que o Apocalipse fala de o Sol ter uma mancha de 1/3 da sua superfície visível. Então imagina o tamanho da labareda que vai sair. Né? É algo que simplesmente aqui pega fogo em tudo, né? Para ter uma ideia. Né? Deus queira que não aconteça isso, mas é possível, lógico que é. Direcionado à Terra. Porque o Sol é gigantesco. O Sol representa 99,8% do sistema solar. 0,2% é o resto. 0,2%. E a Terra é um planeta pequenininho. Júpiter é 1.400 vezes maior do que a Terra em volume, Saturno 750 vezes maior em volume. Então a Terra é muito pequenininha. Então imagina uma energia, né, jogada contra a Terra. É muito grande pelo tamanho da Terra. Então a destruição é muito grande. Né? Mas isso faz parte da atividade solar, da atividade normal. É típico do Sol. Só que hoje ele está meio pisando na bola, vamos dizer assim. Né? Ele está acíclico. E, como falou, 3 dias atrás tivemos uma explosão significativa, né? E o que acontece quando tem uma explosão solar? Exatamente 3 dias depois, em média, que depende da intensidade da explosão, a gente tem tempestades que chegam na Terra geomagnéticas. É lógico, se eu tiver uma explosão do Sol do lado de lá do Sol, não vem para a Terra, vai para o universo. Eu estou falando de explosões que estão na face onde o Sol está voltado para a Terra, frente, né? Para poder vir para cá. Então qualquer explosão significativa onde o Sol está de frente para a Terra, ela vai impactar diretamente na Terra. E depois então de 3 dias acontecem tempestades geomagnéticas que entram na atmosfera terrestre.
Elas começam nas altas camadas e vão entrando em todo o processo da Terra. O que elas provocam? Primeiro, elas provocam descontrole total dos satélites. Eles perdem a navegabilidade. Então o satélite fica louco, ele perde direção, ele perde rumo, e aí isso dá um prejuízo muito grande para tentar recuperar satélites e às vezes perde satélites. Não é isso? E o prejuízo de um satélite é enorme pelo custo que ele representa. Não é isso? Isso também provoca mudanças nos meios de comunicação, porque o satélite está ligado com a comunicação. Se você afeta o satélite, ele não tem mais registros, se está afetando a comunicação também. Então isso afeta a rádio, afeta a televisão, afeta controles que os satélites têm, não é isso? E essas tempestades geomagnéticas afetam instrumentos eletrônicos. Então isso mexe com instrumentos de aviação, instrumentos de barcos, instrumentos de navegabilidade, não é isso? Que são eletrônicos. E aí também afeta, isso gera desastres, gera ocorrências, problemas, não é isso? Perdas, acidentes, muitos acidentes. Não é isso? E também, quando existe a tempestade eletromagnética, ela afeta diretamente as geradoras de energia. Provoca o quê? Apagões. Então, normalmente, os apagões são, o mal culpado são explosões solares. Porque é um prejuízo enorme, porque aí as fornecedoras de eletricidade ficam sem fornecer, tudo fica nas escuras. Pode ficar até meses ou anos, depende da explosão lá fora, né? Depende, né? Isso existe até, ela perdura até uma semana, normalmente, 3, 4 dias, uma semana. Não, a explosão do Sol vindo para cá, ou o estrago aqui na Terra, então, pode mas demorar eu digo, a hora meses. que chega esse processo, ele dura uma semana, esses efeitos, né? Mas se tiver explosões contínuas, isso vai ser... Mas o estrago pode ser contínuo. Mas isso aí vai durar até meses. Isso a ciência comprova e já Isso está é científico, comprovado. isso é científico. Eu quero saber o lado oculto. Tá, O que eu vou falar acontece primeiro o lado com as científico. pessoas E aí o que com o acontece centro da então? Terra. Né, isso, aí vem apagão, problemas de comunicações, acidentes, Isso acontece. radar não funciona nada, né? E também tem o corte de energia elétrica, com prejuízo fabuloso. Inimaginável. É o pior prejuízo dos fabricantes de energia elétrica, né? Os produtores de energia elétrica. Exatamente, explosões solares. E aí o que acontece? Toda essa energia entra dentro da Terra. E a Terra hoje ela está com efeito estufa. Então a camada de ozônio está destruída, nós temos muito excesso de carbono, né? Gás carbônico na atmosfera, metano, que é 20 vezes pior que o gás carbono. Então isso faz com que essas tempestades térmicas e elétricas que chegam na Terra não saiam, mas elas ficam presas sob efeito estufa. Isso aumenta a temperatura dos mares, evaporando mais águas, isso provoca a mudança nos ventos que ficam superexcitados, aumentando tufões, tornados, aumentando ciclones. Então existem todas essas perturbações. Com maior aumento de evaporação devido à temperatura, esses efeitos de cargas térmicas, aí vem efeito de chuvas, vem enchentes, pedras, e como a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, e aqui no Brasil, de norte a sul, né? Com regiões de secas e regiões de inundações, né? É um absurdo isso. Mas só que, à medida que essa vibração chega, a ciência é burra. Por quê? Veja, eles tentaram furar a crosta da Terra. Isso foi na Península de Kola, na Rússia. E demoraram 22 anos para perfurar. Chegou no momento, né? A crosta da Terra ela varia de 5 km a 6 km debaixo dos mares, e depois saindo para fora, né, que dá os continentes, chega até 60 km. Quer dizer, que se você pegar, por exemplo, o Everest, né, que tem 11 mil e outras centenas de metros, né, para baixo tem 60 km, até a placa tectônica, e debaixo tem magma. E as placas são soltas entre si, né? Existem 52 placas tectônicas, das quais 12 são principais. E aí a placa, ela sai material fundente, ela solidifica, mais pressiona, a Terra mexe para cá, mexe para lá, porque a Terra gira a 1.670 km por hora em torno dela. Ela gira com o torno-eixo, né, que dá umas pressões diferenciadas. Ela translada a 107.300 km por hora. 107. E no braço da galáxia, num dos braços da galáxia,
ela gira em torno da galáxia a 990 mil quilômetros por hora. São movimentos incríveis, velocidades incríveis. O que que faz? Essas placas ficam Mexendo mesmo. agitadas. Mas, gente, E o não sei centro que- da Terra mexe. É isso. Então o que que acontece? Essa energia que vem do Sol, ela vai impactar dentro da Terra. O que que a que é um ciência sol fala? oculto. O que que a ciência fala? Bom, primeiro tentaram furar. Olha a idiotia científica. Tentaram furar a crosta da Terra. Aí furaram lá uma quantidade de 16 mil metros, 18 mil metros, depois faltavam 12 mil. Não conseguiram. Por quê? Fundir a bronca. Porque a temperatura é grande, não tem. Vamos supor que ele furasse. O que que sairia de lá? Magma. Material a 5 mil graus centígrados que iria explodir e ia virar um vulcão. Né? Ou então ia sair um jarro de material. Quer dizer, idiotia, como é que ele vai furar lá? Só tem uma maneira de furar a crosta da Terra. Qual que é? Raio laser. Não tem outra. Se não for, a ciência burra não sabe disso. Não usa raio laser. Se usar raio laser, Usa você pra fazer consegue. operação. Olha a dica aí então, você Tá cientista. dentro, né? Então veja. Aí tentaram fazer debaixo dos mares, né? Isso que é 6 mil metros, né? Isso, tá? Só que conseguiram furar quanto, né? 12 mil metros também. Não faltou Não vale nada. isso. Então não conseguiram. E se furar vai acontecer o quê? Mesma coisa, vem magma para cima, né? Quer dizer, aí o que a ciência fala? Que debaixo do magma, que é alta temperatura e alta pressão, são milhões, né, isso de atmosferas de pressão, a gente tem então o núcleo da Terra que é de metal. Agora na internet está saindo que é um metal novo que descobriram. Mas quem que descobriu o metal novo? Quem que foi buscar a amostra lá embaixo? Não existe. É ninguém chegou- mentira, não tem. Ou está na superfície ou não está. Ou vem por um vulcão ou não vem, não concorda? É Vocês tudo descobriram mentira. metal novo, né? Então veja, aí o que a ciência fala? Que o núcleo é de ferro e de níquel e agora falam que é de um metal diferente. Né? Isso é idiotia. Não, o núcleo da Terra é luz, é sol. Tem o sol dentro da Terra. Por quê? Porque a Terra antes de ser Terra era sol, saiu do sol. E à medida que foi esfriando, foi criando os 4 elementos, terra, água, fogo, ar, foi criando o reino mineral, vegetal, animal, mineral, A Terra foi é um- consolidando. A Terra é um pedaço é. do Sol que E desprendeu. onde que está o Sol ainda que não esfriou? Dentro da Terra. Então o que acontece no Sol mãe acontece no Isso. Solzinho. E aí o que É isso? acontece então com a explosão solar? Né? Ela vem, em 3 dias afeta a superfície, como eu já falei, a tempestade geomagnética, muda o raio UV, violento, né? A gente passa a ter nível 14, que é o máximo do UV, porque a escala vai até 16, mas aí já não é luz. O 14 não se Aí limite, já né? são O limite do ondas limite. de rádio, né? São ondas de rádio, né? Que a gente tem para frente. Então o que acontece com o núcleo da Terra? Ele é Sol. E como eu recebi uma energia solar, essa energia ela vai impactar no núcleo da Terra. Uhum. E o tempo de atravessar a atmosfera, chegar dentro da Terra e impactar, e a Terra receber o reflexo desse impacto para fora, atravessando o magma, né? E excitando, dependendo da localização que recebe esse impacto, demora 14 dias. Cálculo meu, que eu fiz, que eu estudei. Anote aí então, pessoal. Por exemplo, antes do terremoto do Japão, né, isso que teve, né, isso na... 4, Agora, ano passado. recentemente, 14 dias teve uma explosão solar significativa. Eu falei, vai ter um terremoto muito forte, não pude falar onde, mas com certeza eu falei no Círculo do Fogo, que é onde o Japão está, no Círculo do Fogo, que é onde tem a maior incidência de terremotos, né? Que chama Círculo do Fogo. E foi lá, 14 dias depois. Então, marque aqui, hoje é dia 22. 22. Aconteceu dia 20. Com mais 7, 27. Com mais 7, 34. Tem 31 dias, né? Isso, janeiro. Então, dia 3. Ao redor, entre 3, 2 e 4, né? 3. Não, aconteceu dia 19, não foi? Entre dia 3. Foi domingo? Aconteceu dia 19. Dia 19? 19, é. Ah, então foi dia 19. Entre dia 2 e 3, mais ou menos, de fevereiro, pode anotar. Ou nós vamos ter um terremoto significativo em algum lugar do mundo, com grande possibilidade no Círculo do Fogo, que isso pega toda a costa da América do Sul, América Central, América do Norte, Alasca, Bering, Kamchatka, desce pelo Japão, depois pega a parte da Indonésia, depois desce para o norte da África, atravessa a Nova Zelândia, né? E chega até a Antártica.
Antártida, mas isso chama anel de fogo, vai ser ali, né? Com grande Pode ser, possibilidade. mas pode ser ali também. Então, no pode Oriente ser. Médio, na Mesopotâmia, Pode, em qualquer lugar do mundo, né? Mas ali é o local de maior probabilidade, para probabilidade. Sim. Ou é um terremoto muito significativo entre os dias 2 e 3, ou vai ser um vulcão, explosão de um vulcão, que é a mesma coisa. Que é O uma vulcão reação, tem fora nos continentes e tem debaixo d'água, onde nós temos o dobro da quantidade de vulcões Não, debaixo o dos problema é mares o mega vulcão, né? nos continentes. Não é o mega mega vulcão. Então é só observar o que vai acontecer no futuro. Né? Se tudo isso veio na direção da Terra, estou dizendo que veio, né? Tá claro? Porque senão não teria sentido a NASA falar do outro lado, não interessa. Do outro lado não chega, né? Isso não importa. E para fechar esse assunto da explosão solar, e o que acontece com as pessoas? Porque as pessoas sentem coisas estranhas. Nós temos energias, nós somos seres quentes. Coração, né? Nós temos coração, nós temos energias. Então o que acontece com essa tempestade geomagnética? Ela afeta totalmente os neurônios. Né? Porque a cabeça nossa é uma caixa elétrica. Mesmo. Os neurônios não se encostam, eles fazem sinapse, que são aproximações. E nós temos 200 produtos químicos chamados de eletrólitos, que são condutores de eletricidade, onde a gente tem a massa encefálica e onde tem as conexões neuroniais. Cada neurônio faz 150 mil aproximações ou sinapses com outros neurônios. É muito grande. Então o que acontece? Como eu tenho uma tempestade elétrica, magnética, eu vou afetar os meus neurônios. Então isso gera perturbações, isto gera loucuras, isto gera desequilíbrios, isto gera desencontroles, isto gera distração, irritabilidade, que é um efeito. Dá problema no coração. Ou seja, exterioriza, né, esses efeitos eletromagnéticos. Potencializa Primeiro. também, né? Segundo, né, outras pessoas ficam apáticas, ou seja, não reagem. Então elas ficam como que sonolentas, apáticas. Elas entram numa síndrome de passividade, numa síndrome de quietude, né? Existem os dois, o excita ou o elétrico. Agora, todo o nosso sistema nervoso é elétrico. Na hora que eu traciono o músculo, eletricidade positiva. Na hora que eu contraio o músculo, eletricidade negativa. Não é só o cérebro. Todo o meu sistema nervoso é elétrico. Todo o meu sistema cardíaco é elétrico. Não é isso? Todo o nosso sistema é elétrico. Então nós funcionamos por microeletricidades. Agora imagina um impacto geomagnético envolvendo cargas eletrostáticas energéticas mexendo com o nosso ser. Afeta os animais, afeta os seres humanos, afeta a saúde, descontroles. Então realmente são efeitos perturbadores muito mais agressivos do que a gente consegue identificar ou até imaginar. Então a gente está vendo então são esses efeitos. Atitudes bestiais do ser humano atualmente que a gente não explicaria. Esse comandante que a gente fala Katsu, né? Ele ficou famoso por Katsu agora, todo mundo usa camiseta. Katsu, é verdade. Katsu é um palavrão. O navio é o membro masculino, Katsu, né? E o sujeito falou, Katsu, o que você está fazendo lá? Volta lá, vai no navio. Quantas pessoas morreram? Você que tem que me falar. Quantas crianças tem? Você que tem que falar, Katsu, volta para lá. Então o Katsu virou camiseta. Uma marca, né? Então veja, um cara desse, comandando uma cidade flutuante, uma cidade flutuante. Com 4 mil pessoas. Porque existem cidades que tem muito menos de 4 mil pessoas, né? E não vivendo naquele luxo, naquela ostentação, né? Porque é uma cidade com todo um serviço, toda uma estrutura. Então veja, um cara totalmente incompetente. Veja, como é que um sujeito desse pode deixar acontecer uma coisa dessa? E tem muita gente fazendo a ligação do Titanic, que foi em 1912. Quase 100 anos atrás, né? Com 2012, agora com esse. Fechando o centenário. Fechando o centenário do Titanic, né? Se bem que o Titanic não foi por uma imprudência ou incompetência, aí foi por incompetência, né? Pouco importa quem mandou, mas é uma incompetência, é erro humano. O Titanic foi algo que não foi imprevisível, né? Porque não tinha terra, não tinha nada, foi um iceberg, né?
Que bateu. e rachou, né, a parte de baixo do casco Mas do é bem navio. semelhante o negócio. É semelhante, né? Mas só que Assim, o ali é arquétipo uma é ilha, semelhante. né? Ali todo mundo sabe, não muda, né? A rocha está lá há Não milênios. tem né? como, né? Não sei quanto tempo estão aquelas Mas todo rochas. mundo que vê, O que Titanic assistiu não. o Ele faz a episódio, ligação vai- pra É, afundou o porque- casco é, também. Mas né? o Titanic era rochas móveis, né? Isso que era o rocha Os de gelo. icebergs, né? Iceberg, é diferente. Né? E depois não tem mapa de iceberg, né? Ali tem mapa, com todos os detalhes, que tem pedra, quer dizer, é um absurdo, né? Isso. Bom, Ademar, estamos na era da bestialidade. Bestialidade. Tá besteira pra tudo quanto é lado. E é uma Nós simbologia, né, estamos- cara? Essa história da besta em cima é uma A simbologia. besta está na. O que é essa? A besta podemos está dizer? presente, Ademar. Explica Então, isso aí. existem duas bestas. Existe a besta maior, Você que falou da fica besta, isso. debaixo dos mares, Dito que já na no outro programa. mitologia, né, chama de Poseidon, que é o deus das águas, para Poseidon. os gregos, é Poseidon, e também corresponde a Netuno, né, que usa o tridente, né, aquele ser que é monstro das águas, que gera filhos das águas, etc. É. né? Vamos E reforçar aí esse tem negócio esse aí. caso da besta. Então o que é a besta? A besta é a personificação do mal. Ou seja, você pegar os crimes, as falcatruas, as mentiras, os sofrimentos, tudo que existe de coisa ruim, as drogas, tudo que você pode imaginar, suicídio, Essa é a besta maior. e personificar isso e agrupar isso como um pacote, isso chama-se besta maior. E o que faz a besta maior? Ela se autogera de novos valores, de novas potencialidades em cima do que a humanidade está produzindo, e ela intensifica e devolve para a humanidade, aumentando a agressividade. A besta funciona assim. É como que um reservatório, é como que um nirmanakaya, né? De coisas ruins que devolve para a humanidade aquilo que a humanidade está gerando. A humanidade está gerando e ele encorpa e Manda bem. retribui de volta, né? Esse é a besta maior, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que corresponde ao dragão, onde Micael luta com o dragão, Então, João, onde Perseu luta com o dragão, onde São Jorge luta com o dragão. O dragão representa essa besta, o mal, essa desgraça, Personalização. sofrimento, tudo que existe de ruim para a humanidade, né? Então, são os diabos, os satanás, os beuzebus, os demônios, os capetas, tudo que você pode imaginar de coisa ruim, as drogas, os vícios, a conspurcação, né? Essa porcaria que a gente vê na televisão aí, né? Imoralidades, né? Isso que a gente vê em programas que estão aí rodando, né? Tudo isso é besta. Mas existe a besta menor. A besta menor tem 2 chifres. E chifre é poder. E ela é subordinada da besta maior, mas recebe as forças da besta maior também. mas ela não é personalizada como a primeira. Não, ela é personalizada. A outra é um pacote, é uma Junção egrégora, de é uma valores. forma de pensamento, é um volume, é um conteúdo de mal, né? É um conteúdo de mal. Agora, o caso da besta de 2 chifres é Só o ser existe humano. porque os humanos alimentam. Esse é o ser humano. Exatamente. Então, a besta de 2 chifres está a serviço da besta maior. Uhum. E qual é o negócio dela? É convocar, agendar, provocar as pessoas Um monte de para bestinha. finalidades que a besta maior quer jogar de uma forma generalizada. Com finalidade. Então, qual é uma forma, por exemplo, quando que eu gero desgraça, peste, sofrimento, dor, perda, sim. destruição, leva a guerra? É. Então, o que faz a bestinha, né? Que a gente chama besta menor? Ela, Quer criar guerra. para aplicar todos esses sofrimentos da besta maior, ela cria a condição. E ela fica fazendo sinais, é isso, que são esses sinais que eu estou fazendo, Que vários que o Bush você fazia, que o Obama faz, que os secretários dele faz, que tem algo a ver com a maçonaria por um lado e por outro lado não tem. Porque, por exemplo, o maçom brasileiro não interessa o que o Obama manda fazer, interessa o que ele, como maçom brasileiro, acha que é melhor para o Brasil, para a pátria dele, para ele e para a família dele. Então, não é que ele está dando ordem para maçom, não dá ordem, mas diz, eu tenho poder, etc. A maçonaria Isso é só uma brasileira influência. É invejável, assim. É influência. Falar que- Então, a maçonaria brasileira, mesmo a maçonaria iraniana, por exemplo. Existe a maçonaria iraniana. Existe a maçonaria, né, isso, iraquiana. Então você acha que eles vão aceitar inimigo dele? Não, eles são opostos, é o contrário, vão fazer o contrário do que ele manda fazer. Bom, então aí são as bestas. E essa besta, ela é poderosa. Ela tem poder político, ela tem poder financeiro, os dois. E ela convoca as pessoas, influencia as pessoas para a batalha de Armagedon, para a guerra. E qual é a terceira profecia de Fátima? É a terceira guerra mundial, porque aí são 3 guerras, as 3 profecias de Fátima. Né?
E a batalha de Armagedon é a batalha da sexta taça da ira de Deus. É o que a gente está vivendo agora e ninguém está falando. Isso, que fala que quando o Eufrates estiver seco e os reis do Oriente estiverem marchando, é sinal que a batalha está acontecendo. Quem são os reis do Oriente hoje? Rússia, China, o que mais? Os poderes, a Índia é poderosa também, são reis do Oriente. Está ligado com os Estados Unidos. Então, mais os outros agregados ali, é fácil achar quem estiver marchando, dizendo que a batalha é Armagedon. E ele fica em Israel. Né? Mas não fica em Israel só, ele viaja o mundo inteiro. Mas o ponto quando ele quer levar todo mundo é para Israel. E essa batalha de Armagedon vai acontecer no vale de Jezreel, que a gente viu, né? Quando nós subimos na montanha Har Megido, que é Monte Megido, tem um vale muito grande, cheio de agricultura, né? Um vale muito grande lá, onde nós tivemos o maior número de mortos até hoje na face da terra. Né? E ali tem a batalha de Armagedon. E a batalha de Armagedon, então, é do Apocalipse que fala. Apocalipse Jesus escreveu, né, isso antes dele morrer e passou tudo isso para João, conhecimento de João, né, como a gente sabe, João então transcreveu, né, o que Jesus determinou. E a batalha ele que fala de Armagedon. Revelou, né? Então quem é o maior inimigo de Jesus? Jerusalém. Então aí vem a Babilônia, né, isso que a gente vai falar da Babilônia. Então a Babilônia é Jerusalém, é a Babilônia religiosa. Qual é a outra Babilônia que tem? Roma, que sacrificou quantos cristãos, etc. A história romana é terrível. E a gente contou isso no programa da Itália, né? A outra Babilônia é a Babilônia histórica, que é o Iraque, onde ficamos quase 9 anos em guerra, né? E a outra Babilônia que conspurcou o mundo é Nova York. Nós temos 4 Babilônias aqui, né? E tem 2 que são assentadas sobre 7 colinas, que é Jerusalém e Roma, que as 2 têm 7 colinas, que são as mais prováveis do Apocalipse, né? E essa besta então está convocando para essa guerra. Já está convocando. Já. A mídia já está. Você está vendo aí de ataque no Irã, coisas que estão falando no Irã, a besta que está fazendo. A besta está fazendo. E dizendo que o Irã vai criar uma guerra. Besta o hoje, problema do Irã, né? a besta hoje não está em Israel. Ela vai levar o pessoal para Israel. Porque Jerusalém fica lá. Né? Então, o que as pessoas têm que fazer, Ademar? Não aceitar esse chamado. Não aceitar. Por exemplo, a Dilma. O brasileiro, teria que se posicionar. O governo brasileiro não tem que ir contra o comércio com o Irã, não tem que ir contra o comércio com ninguém, tem que ser livre, manda a ONU para o inferno. O que a ONU faz de bem para o Brasil? Nada, só esbulhou. O que a Europa fez com o mundo? Roubou o mundo inteiro. A Inglaterra, com toda aquela ostentação, desculpe os ingleses que estão aqui acompanhando, ouvindo, mas é verdade, né? Vocês limparam a Índia, limparam o mundo inteiro, né? Se enriqueceram à custa da desgraça dos ouros da África. A França roubou a África inteira, roubou os outros países. A Espanha invadiu, né, o México, roubou todo. O Brasil também, né? A América do Sul, o Brasil pelos portugueses. Então a África foi roubada, a América do Sul foi esbulhada, a América Central foi destruída. Agora é hora de pagar, devolver, é hora de julgamento, é hora de devolver, não é isso? E aí então, essa batalha não é nossa, é do hemisfério norte. Mas eles estão então, convocando ainda. Qual é a postura que você postura é não aceitar. falou? Não aceitar. Não aceitar. Então, a nossa presidente, não existe presidenta, vamos falar português claro, não existe presidenta, é presidente. Isso é um eufemismo, isso é algo querer mudar português, e ninguém muda português. Para mim é presidente e morreu. Eu aprendi assim quando era criança e para mim português não mudou. Só se ela for mudar agora, né? Usaram a educação aí para tanta besteira. Deixou ela escolher, né? Deixou ela que escolher. Então, é presidente. Então o nosso presidente, né, a mulher, ela tem que assumir uma postura de não se posicionar. E se por acaso o governo tomar uma postura, o povo tem que sair na rua e falar, não, o brasileiro é de paz, o brasileiro quer amor, etc. E não entrar na guerra. Por quê? Porque nós não podemos... Não adianta se omitir, né? Porque a omissão é uma forma de ação, né? Não é omitir, é a postura, eu não vou e pronto. Eu não sei. O que me interessa a ONU? A ONU não interessa nada, ela defende só os poderosos. O que interessa uma ONU para uma África? Me diga, interessou alguma coisa? Nada. A ONU para a América do Sul, interessou alguma coisa? Ela defende interesses das grandes nações, dos grandes mercados, não é isso? Então é o que estão fazendo com o Irã.
Eles estão sufocando o Estão Irã sufocando. e procuram uma reação. A hora que o Irã reagir, A hora que vai reagir, sufocar. Colocam ele como bandido, né, da história. Ele é bandido. Bandido é quem Estão faz isso. chamando, estão chamando. Agora, por que eu pergunto para você que está me ouvindo, né, me vendo, por que um país pode ter poderio atômico para destruir o mundo inteiro 80 vezes Que é o caso dos Estados e Unidos. ninguém pode ter? Estados Unidos, Por que Israel. ele pode ter? Não pode ter um louco que assuma aquele país e faça besteira? Que segurança que o mundo tem? Nenhuma. Nenhuma. Por que os outros não podem ter? Então ele que desmancha, ele que apague tudo aquilo, ele que desconecte tudo aquilo, né? Aí sim a gente vai respeitar. Então veja, isso é egoísmo, isso é domínio. É medo. E domínio é castigado pelo Apocalipse. Domínio, guerra, fome e peste é o que entra no julgamento do Apocalipse. As pessoas imaginam assim, a batalha de Armagedon, com alguns soldadinhos nas costas, com as armas nas costas, e guerreando. Uma guerra E horrível. essa simbologia, então. O que seria essa batalha de Armagedon? Seria uma explosão nuclear? Uma guerra mundial. A guerra mundial. Envolve as tecnologias, envolve uma divisão muito grande, é praticamente meio a meio, né? É uma divisão muito grande, né? No mundo inteiro. Então como é que eu vou dividir o mundo inteiro? Nós temos 7 bilhões, vamos fazer uma conta de padaria, que a gente divide conta aí no final da noite. Então, conta de padaria, né? Nós temos 7 bilhões. Aí você tem, só na Índia e na China, você tem quantos? Você tem 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600, 700 mil, né? Aí você pega mais um pouquinho da Rússia, mas Rússia, que tem bastante também, né? Daqueles que são inimigos dos Estados Unidos, que todos os países muçulmanos são, mais etc. 2 bilhões. Você já deu meio a meio, Pois que é a batalha que vai ter, né? Então, São coisa exércitos feia, de coisa feia. 200 milhões de pessoas em luta. Nossa Senhora. É o que o Apocalipse fala, 200 milhões em luta. Bom, pessoal, eles estão convocando, então você não aceite a guerra de maneira alguma. Exatamente. Bom, acho que a gente ficou por aqui então, depois de tantos assuntos bacanas que a gente conseguiu elucidar para o pessoal, né, Ademar? Mas A gente vai- nós somos novos. A gente vai trazer mais novidades pela frente aí. Você que quer guardar a ideia de Atlântida, mundos internos e outras coisas bacanas que a gente vai poder falar. Registro. A gente vai trazer isso para o próximo bloco, que hoje não deu tempo de a gente conseguir falar sobre isso. Mas fique com a gente, pessoal, e continue Só escrevendo. tem um tema que eu não falo aqui, né? Que eu não Qual posso falar. É do Palmeiras, que eu sou palmeirense. Ah, é? Aí o corintiano vai me matar aí, né? Santista, São Paulense. Mas o palmeirense vai gostar. Vai ficar tranquilo. Né? Bom, pessoal, então continue escrevendo pra gente. Nós estamos na rede social, Carlos Torres e Alfredo Dijon. E logo, logo vocês também vão ver o nosso Ademar Ramos também no Twitter, né? Contando e revelando aqui pra gente hoje, também. cara. Acho que logo mais estou tweetando. Legal, bacana. E a gente está preparando algumas coisas muito bacanas para vocês, logo, logo com os livros do professor Ademar e também muita coisa do Carlos Torres. Fiquem com a gente, pessoal. Outra vez. Essa aí ficou legal. Pô, Fechou? eu acho que sim, esse daqui eu tenho que ser o primeiro a postar, porque esse aí é o mais recente, né? É o contemporâneo da parada toda aí.